Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor, um artigo recente vai reacender a discussão sobre qual a forma correta de pisar durante a corrida? Olá, ouvintes da Rádio USP. Na coluna dessa semana vamos voltar a falar de um tema polêmico, que é o padrão de apoio do pé no solo durante corridas. Então, como que é a pisada no solo? Apenas para relembrar, já falamos isso em outras colunas. Basicamente, corredores adotam 3 tipos de padrão de pisada. Uma pisada mais com a ponta do pé, que é chamada de antepé. Uma que apoia o pé no solo com o meio do pé, que é chamado de mediopé. E uma que o apoio é feito lá mais próximo ao calcanhar, né, na parte de trás, que é uma pisada de retropé. Então, para essa discussão voltar à tona, temos um artigo muito importante, né, do Lieberman, publicado na Nature, que mostra que o padrão ideal e o padrão que o ser humano adotou para percorrer longas distâncias seria um padrão de pisada de mediopé para antepé. Então seria basicamente apoiar com a ponta do pé, porque isso atenuaria a descarga de peso, né, as forças geradas ali de impacto, para ser chamado de forma mais simples. Então o impacto seria menor pisando de antepé, porque você utiliza para absorção, né, das cargas o músculo do gastrocnêmio e sóleo juntamente com o tendão calcâneo. Então é esse músculo que a gente chama da batata da perna, da parte de trás da perna nossa, que vai ser ligado lá no calcanhar. E o interessante é que agora um artigo aceito nesse mês de 2019, no mês de maio agora de 2019, no Journal of Biomechanics, ele mostra, né, numa análise que foi feita, que a maioria dos corredores na maratona de 2017 do Campeonato Mundial da IAAF são corredores de rear foot, que seria o apoio de calcanhar. Então são corredores de retropé, que batem mais com o calcanhar no solo. Isso é controverso porque se você olhar corredores de elite, os que são de ponta, geralmente você vê que ele tem um padrão de médio para antepé. Contudo, o interessante é que eles mostram que nesse, né, estudo, até os atletas que tiveram um bom desempenho, eles adotaram um padrão de retropé. Eles classificaram entre homens e mulheres e viram que não tinha diferença entre os homens e mulheres. E no trabalho deles, eles mostram nos resultados de forma bem clara que boa parte dos corredores, por volta de 50%, que fica entre quase 50%, adotam um padrão de retropé, por volta de 30% de mediopé, e de antepé fica entre 2% e 4%. E o legal é que eles acompanharam esse tipo de pisada durante a prova. Então eles dividiram em faixas, né, em lap 1, 2, 3 e 4, e eles também apontam que boa parte deles não altera o padrão ao longo da prova. Em alguns casos eles verificaram algumas diferenças, né, que eles modificavam o padrão, mas o que se espera é que se na corrida de antepé fosse um padrão mais eficiente, mas que seja extremamente exigente para o músculo gastrocnêmio sóleo, que a pessoa não aguentaria manter um padrão de corrida de antepé, né, ou de antepé para mediopé durante uma maratona, que eles começassem a tocar o de calcanhar para o final da prova. E não foi isso que aconteceu com os corredores de antepé. E os de retropé, a tendência, né, foi que tanto em homens quanto mulheres tem uma certa constância, né, então eles adotam um retropé, hora e outra eles alteram um pouco, mas no geral, né, na análise estatística eles não modificam. Então, como contribuição importante, esse estudo vai contra o que foi colocado pelo Lieberman, e eles falam que biomecânicos e técnicos devem se atentar ao padrão que seja natural da pessoa e não induzir a um padrão para esse corredor. Então seria isso, vejam esse artigo e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Faculdade de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Luciano Filho, da Rádio USP Ribeirão. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.